Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 20. Estamos iniciando aí mais um capítulo. Provérbios 20. E vamos ler apenas o primeiro provérbio do capítulo 20, certo? Provérbios 20, versículo 1. Quem achou pode ler aí, por favor. Vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. Amém. Então, esse provérbio, ele fala sobre bebida alcoólica, né? Um assunto aí muito polêmico no meio cristão. Eu não vou dizer polêmico no meio reformado, porque no meio reformado é quase um consenso, né? Mas no meio cristão é um assunto bastante polêmico. Muitas pessoas usam essa passagem para defender que crente não deve beber bebida alcoólica, né? Mas olha, o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio, né? Então, muitas pessoas elas usam, né? Mas primeira perspectiva que a gente tem que ver é do autor da obra, né? O autor do livro, digamos assim. Salomão, o rei dos casamentos, né? Digamos assim. O homem casou 700 vezes. Então, será que Salomão, né? Ele nunca colocou uma gota de álcool na boca? Uma das buscas dele por felicidade, por alegria, lá em Eclesiastes, era se entregar ao vinho, né? Então, nós temos um autor que bebia muito, certo? Não bebia pouco, não. Mas aí a pessoa pode dizer, não, mas aí tá errado, né? Ele tentou colocar, olha aí Eclesiastes, né? Ele tentou colocar a alegria dele no vinho, e ele não achou, né? Ele viu que aquilo ali era vaidade, que aquilo ali era passageiro. E ele agora está instruindo seu filho, né? Instruindo Israel e nos instruindo a não beber. Muitas pessoas, elas colocam esse argumento. E diz assim, ó, todo aquele que é vencido por ele, né? Todo aquele que é vencido pelo vinho, que é vencido pela bebida forte, não é sábio. O pastor Rodrigo pregou, né, domingo passado, a ideia, eu até que fico meio aliviado, porque quando a gente vai ver o final da vida de Roboão, né, pelo menos no final a gente percebe que ele ouviu, né, Deus honrou ali, e ele ouviu esses ensinamentos, né, ele não ouviu no começo, mas pelo menos no final ele deve ter aplicado ali, quando ele se arrependeu, né, o reino já dividido, ele ouviu esses ensinos. Então, eu pergunto para vocês, ele está falando aqui contra a bebida alcoólica, contra vinho, ou o que ele está chamando aqui de bebida forte, né? O que ele está falando aqui? Ele que fica embriagado, né? Vencido pela bebida, né? Ficar embriagado. Então esse é o problema aqui, ficar embriagado. O problema não é a bebida. Porque ele diz assim, o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Está colocando a culpa, ele está colocando, será a culpa na bebida? Eita. Essa é a minha intenção aqui, no final A pessoa embriagada, a pessoa não pensa direito, a pessoa não raciocina, a pessoa não tem prudência. Esse é o problema. Olha essa versão aqui, ó. Versão de ler, ó. Aham. O vinho torna a pessoa arrogante, e as bebidas fortes provocam brigas. Quem bebe demais não é sábio. Muito bom, porque ele pega assim, o vinho torna a pessoa arrogante, né? Como se ele já... Foi uma interpretação correta. O problema dessas versões é porque elas interpretam demais, né? Mas é isso, né? Vamos lá. John Piper, quando ele fala sobre bebida, né? Tem uma frase que ele diz assim, olha, até água, até a forma como você bebe água pode ser pecado, né?
Até a água pode se tornar uma bebida errada. Aí, poxa, como assim? Quando você usa beber água como pretexto para sair do culto, ele diz, John Piper. Quando você usa água como pretexto para sair do culto e você fica saindo várias vezes, não porque você está com sede, mas porque você quer sair do culto, você está bebendo água de forma errada, né? Lá na nossa igreja não tem problema, né? Porque na nossa igreja o bebedouro é dentro do salão, né? Só dá para usar esse pretexto na hora de ir no banheiro. Mas vamos lá. Ele diz assim, né? Nesse caso você... por exemplo, eu vou pegar uma experiência própria aqui. Quantas vezes eu já bebi Coca-Cola de forma errada, né? Porque eu não bebi a zero. Não, tô brincando, né? Mas eu bebia a Coca-Cola, que tem um teor muito alto de açúcar, muito alto do que muita bebida forte, bebida alcoólica, digamos assim. E eu bebia desenfreadamente, né? Aí eu passei a beber Coca Zero desenfreadamente, que é menos ruim. E agora eu bebo mais controlado, né? Coca Zero mais controlado. Então, nos finais de semana ali. Uma nota oficial da IPB sobre bebida alcoólica, né, é que não tem problema, né? A IPB não condena uma pessoa que bebe bebida alcoólica e você ainda consegue achar alguns comentaristas reformados que vão contra a bebida alcoólica, você acha? Mas são muito poucos. Muito poucos. Se você quiser ser chato, você vai ali aderir a alguns comentaristas ou alguns reformadores, digamos assim, que aderem aí contra a bebida alcoólica, por uma questão de prudência é melhor não beber, mas a maioria deles, além de fazer essa prática, né, eu já contei a vocês da história de Calvino, eles concordam que não há problema, certo? Particularmente, quando eu estou em algum ambiente público, e claramente todo mundo me conhece aqui, eu não bebo, né? Por uma questão de gosto mesmo, de paladar. Meu paladar é um tanto infantilizado, e o da minha esposa também, né? A gente gosta de coisas de criança, não gostamos de bebida alcoólica, nem eu nem ela. E é muito engraçado, porque dentro do meio reformado, a maioria bebe, a gente sabe disso, né? Então, muitas pessoas, elas atrelam o fato de eu não beber o fato de eu ser pastor. Ele não bebe porque ele é pastor, né? Aí uma pessoa que é reformada diz assim, mas é porque o senhor não bebe, não sei o quê. Então, mas não é porque, nitidamente, eu não gosto. Eu nunca me adaptei à bebida. Então, é um choque cultural, né? É o contrário de um ambiente pentecostal, por exemplo, né? O ambiente reformado. Por que você não bebe? Já começa a achar que você tá achando que é pecado e aí você tá errado e quer debater com você isso aí. Não, é porque ele é pastor. Minha família acha que eu não bebo porque eu sou pastor. Minha família aqui, a maioria não é crente, né? Por que ele não bebe? Não, porque ele é pastor. E parece que eles não me conheciam antes da minha vida, antes de eu ser pastor, e eu nunca bebi. Mas ele não bebe porque é pastor. Aí veja, minha família, eu explico que não tem problema beber. Aí eles ficam escandalizados porque eu sou pastor e estou dizendo que não tem problema beber. Eles ficam escandalizados por isso. Aí eles dizem assim, olha, se eu for para uma igreja, eu vou para a sua, porque sua igreja ela é totalmente liberal, ó. Totalmente aberta, né? Deixa, ó. Venha para a nossa igreja, é totalmente aberta, a gente aceita tudo, né? Bebida alcoólica, a gente aceita tudo, certo? Então, voltando aqui para o texto, o que é que a palavra de Deus, né? Não a minha experiência, não a sua experiência, o que é que a palavra de Deus fala sobre bebida alcoólica, certo? Esse é o nosso padrão, né? O padrão não é o que eu acho, ou se eu gosto ou não gosto. E aí se eu não gosto, eu digo que é pecado. Não tem nada a ver com isso, certo? O provérbio, ele está focando aqui em descrever as características, né? Provérbio 20, capítulo 1, as características de como beber de forma errada. Feito o que Raquel falou, é bem simples, né? Feito a interpretação aí da tradução fala. Como beber de forma errada e como beber de forma correta. Que seria o oposto disso aqui, certo? Então, é o que a Bíblia diz. O provérbio, ele está descrevendo de um homem que não bebe de forma correta.
certo? Esse homem, ele não bebe para degustar alguma coisa, ele bebe para fazer como Salomão fazia em um momento da sua vida, como ele vai dizer em Eclesiastes, para tentar substituir uma mágoa ou um vazio naquilo ali, que aquilo ali trouxesse de alguma forma, traga de alguma forma satisfação plena na sua vida, certo? Esse homem aqui, ele bebe para se embriagar. Então ele chama esse homem de zombador, né? Ele diz assim, não é que o vinho seja zombador, de forma nenhuma, é quem bebe o vinho para se embriagar e de forma errada é zombador. Quem bebe a bebida forte causa alvoroço, né? Se torna uma pessoa alvoroçada, precipitada, digamos assim. Então ele está usando assim, né? Então o homem ele se torna alvoroçado, ele se torna precipitado, certo? Então no final ele conclui: o homem que é vencido por essa ideia de que o vinho vai trazer satisfação plena na minha vida e que eu posso afogar uma tristeza com a bebida alcoólica, esse homem ele não é sábio. Ele conclui com isso, né? Todo aquele que é vencido por eles, todo aquele que se embriaga, ele não é sábio. O que é que esse homem acha? Ele acha que ele é livre para beber muito, até onde ele quiser beber. Ele que diz o limite dele beber. Ele acha que ele vai beber e ele vai manter a situação sob controle. Ele não vai ficar bêbado. Ele acha que ele pode dirigir e pode beber, né? Não, eu consigo dirigir e eu consigo beber e não tem problema nenhum. Beber e depois dirigir. E isso pode causar muitos e muitos males, como a gente sabe, certo? Então, a bebida alcoólica, como toda dádiva que Deus nos dá nesse mundo, ela precisa ser usada com muita sabedoria, certo? Porque muitas pessoas no meio cristão não reformado, elas são contra a bebida alcoólica. Porque a maioria das vezes que bebida alcoólica aparece na Bíblia, aparece de forma negativa. Por quê? Como aqui. Porque ele sempre está alertando a gente, nesse contexto, de como isso pode ser um mal, se a pessoa não manuseia da forma correta. Certo? Por quê? Porque a verdade é que poucas pessoas manuseiam isso aí de forma correta. Eu achei interessante uma opinião do pastor Ronaldo Cadena, lá de Maceió, né, de Castelo Forte. Ele vai dizer, ele diz assim, olha, eu proibi todos os meus jovens de beber bebida alcoólica. Nenhum jovem da minha igreja bebe bebida alcoólica, ele vai dizer. Né? Por quê? Porque toda vez que um jovem vem falar comigo sobre isso, ele quer uma permissão minha para beber. Então, ele propositalmente chega e diz assim, olha, pastor, beber é pecado? E aí é claro que a resposta é não. Então, é meio que o jovem ele vem ele quer uma autorização minha. Aí eu digo, não, beber não é pecado, mas tem que ter responsabilidade para beber. E eu acho que nenhum jovem tem responsabilidade para beber. Ele diz, né? Ele disse isso no púlpito mesmo. Ele disse, ó, se eu descobrir que um jovem meu tá bebendo, da minha igreja tá bebendo, ou eu vi um story dele, ele com uma foto, uma bebida alcoólica, eu vou chamar ele no conselho e eu vou fazer perguntas a ele, de qual é a motivação dele estar bebendo nessa idade e por que ele quer postar foto que tá bebendo, certo? Então ele disse que chama e dependendo da resposta eu disciplino ou não, dependendo da resposta do jovem lá, certo? E aí ele diz, né, eu preciso ver maturidade nessas pessoas, né? E eu não acho que deve ser assim tão radical, na minha opinião, certo? Isso é o método que ele usa lá na igreja dele. Mas eu acho que vai de jovem em jovem. Eu acho que isso aí cabe muito à responsabilidade dos pais mesmo. Se você vê que o seu filho tem uma aptidão para bebida alcoólica e gosta disso, então eu acho que cabe aos pais aí eles pegarem e instruírem mesmo em como beber na moderação e isso aí não passar do ponto. Embora eu venha de um cenário dos meus amigos que é igual ao de Ronaldo Cadena, certo? É um cenário onde eu tenho amigos jovens que sabem que podem e não têm maturidade de parar. E aí se perdem na embriaguez mesmo. Eu venho exatamente de uma mocidade assim. Uma mocidade assim, exatamente. E é muito interessante porque tem aquele que bebe
e aí por causa da permissão passa do ponto, porque ele não tem maturidade, então ele se embriaga. E aí até é engraçado ele se embriagar, né? Então vira um... Não tem diferença entre o jovem da igreja e o jovem do mundo quando isso acontece. E tem aquele que não bebe, mas está no ambiente errado. Ele não bebe, ele bebe Coca-Cola, mas ele está num ambiente pagão. E ele está de consciência tranquila. Para mim, esse é pior do que o que bebe. Porque ele está num ambiente pagão, e ele está consciente, totalmente consciente, e ele está bebendo Coca-Cola e ele está com a consciência tranquila. Ele está num bar, está num local de imoralidade, está num... Então é melhor você beber no conforto da sua casa do que você não beber e beber Coca-Cola no show de brega ou no show de funk, certo? Então isso também é o contrário, né? Então eu acho que deve existir a moderação. Para mim, bebida hoje no ambiente cristão é a carne sacrificada a ídolos de 1 Coríntios 15 da nossa época, certo? Você pode beber, mas você deve fazer, você não pode levar o outro irmão a cair, né? Porque muitos cristãos não são reformados. Eles acham que bebida alcoólica é pecado, e se vê você bebendo, se me vê um pastor bebendo em público, ou tirando uma foto, botando no Instagram, eu não acho prudente. Se eu bebesse, eu estava postando foto bebendo, um story bebendo. Eu acho isso totalmente complicado pela maturidade que as pessoas têm. Agora, eu estou na minha casa, eu chamo vocês, né? Eu acho que todo mundo aqui não tem problema com isso. Então eu chamo vocês, eu chamo, né, amigos meus também que não tem problema. Então, agora é claro, você está numa roda de amigos, você está numa casa, tudo bem. Quem é que vai dirigindo? Porque aí a gente já entra na questão da lei civil, né? Quem é que vai dirigindo? Quem vai dirigindo não pode beber. Né? Muitas vezes no meio cristão isso passa batido. Né? Não, olha, tem que ter uma pessoa que não vai dirigir. Por isso que muita gente gosta de me convidar, né? Gosta de convidar a Mariana. Por quê? Porque a gente não bebe, né? Então a gente sempre pode levar alguém. Mas assim, entra a questão da prudência. Ou eu vou voltar de Uber, ou eu vou, alguém não vai beber. Porque aí já entra na questão da lei seca e tudo mais, certo? Veja, esse é um argumento muito batido, mas é uma coisa que a gente tem que usar. O primeiro milagre de Jesus foi qual? Foi transformar água em vinho, né? E vamos analisar esse primeiro milagre. Qual é o argumento que as pessoas dizem para que não defendem bebida alcoólica quando diz, olha, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. A pessoa diz assim, aquele vinho não tinha álcool, né? Aí você olha assim, poxa, como assim aquele vinho não tinha álcool? Aí o argumento da pessoa, abre aspas, porque Jesus tinha acabado de transformar água em vinho e não deu tempo de fermentar. Esse é o argumento da pessoa. Ele acabou ali de transformar água em vinho, não deu tempo daquele vinho fermentar. Ah, entendi. Então você está dizendo que Jesus tem poder de transformar água em suco de uva, né? Mas não tem poder de transformar água em vinho fermentado. Veja, se aqueles judeus daquela festa acharam o vinho de Jesus melhor do que o vinho do começo da festa, pode ter certeza que o que Jesus transformou não foi suco de uva. Certo? Não foi. Não foi vinho não fermentado. Pode ter certeza. Certo? Então, não. Aquele vinho ali estava... Deus ele tem poder suficiente para fazer um vinho bem fermentado e o judeu bebia muito em festa de casamento. Certo? Então, nem achem. Santa Ceia. Quais são os elementos da ceia do Senhor? Pão e vinho. Vinho mesmo. Não pode ser suco de uva, né? Eu não posso trocar o vinho por suco de uva e eu não posso trocar o pão por qualquer outra coisa. O elemento é pão e vinho. Não porque... pegue, por exemplo, o exemplo lá de 1 Coríntios. Paulo vai chegar, vai falar da ceia e vai dizer como deve ser a ceia. E qual é a queixa de Paulo ali? As pessoas estão pegando o vinho e estão usando para se embriagar, né? Se as pessoas estão usando o vinho e elas estão ficando embriagadas, é porque elas estão... A culpa não é do vinho. A culpa é em como eles estão usando e a quantidade de vinho que eles estão bebendo na ceia. E se eles estão usando o vinho para se embriagar, pode ter certeza que o vinho de 1 Coríntios não era suco de uva também. Era vinho, né? É pão e vinho. No caso lá de 1 Coríntios é um agravante, porque não era só se embriagar, era se embriagar no culto, né? E se embriagar fazendo um sacramento do Senhor.
realizando o sacramento, no meio de um sacramento do Senhor. Então, isso é outra grande. Por isso que o povo estava morrendo. Vocês estão morrendo, estão ficando doentes. Por quê? Porque vocês estão mexendo no sagrado. Não é só você ficar embriagado em casa. Uma coisa é você ficar embriagado em casa, outra coisa é você ficar embriagado no meio da ceia, do culto. É um agravante, né? Então, tem isso aí. Pouquíssimas passagens, mas existem, onde vinho é considerado dádiva do Senhor. Bebida, entenda, alguns comentaristas falam disso, né? Quando ele fala aqui, bebida forte. O que é bebida forte? Bebida forte, toda vez que tem essa palavra bebida forte na Bíblia, ele está remetendo-se à bebida de cevada, que é a cerveja, certo? É algo que o judeu sabia manusear muito bem também, além do vinho, que era a cevada, né? É claro que não era uma cerveja industrializada como a de hoje, mas tinha sim, quando ele fala bebida forte é porque tinha o seu teor de álcool também. Então aqui basicamente ele está falando de vinho e cerveja, bebidas muito usadas pelos judeus, certo? Alguém abre aí, por favor, no Salmo 104, por favor, Salmo 104, 13 a 15. Só um Oi. comentário interessante sobre o estilo literário de Provérbios, né? A gente vai encontrar isso em várias passagens, em vários versículos. O modo de se escrever algo, de ensinar algo nas cartas, nos evangelhos, é uma linguagem mais descritiva, mais fácil de se entender. A característica de Provérbios tem esse, por vezes, enigmas, por vezes parábolas e por vezes conexões que não são conexões assim simples. Quando ele diz assim, o vinho é zombador. Isso é próprio do estilo literário. É como se ele dissesse, não é que o vinho literalmente é zombador, é que existe uma conexão entre vinho e zombaria. Então, você vai ver, às vezes, ele falando sobre riquezas. Aí não é que a riqueza é algo ruim, mas vai ter uma conexão entre riqueza e É quem está manuseando o vinho, é quem está manuseando a riqueza. Mas o Perfeito. modo como ele descreve geralmente é assim. Ele vai falar assim, a riqueza é isso. Ele coloca o adjetivo na coisa, exatamente. Mas aí você vai analisar, porque Provérbios é um convite a você entender o enigma. Perfeito. Né? Você tem um enigma ali, tem um negócio assim difícil de compreender. Lá, já nas cartas é assim, é sujeito, predicado, a oração bem, a ação, né? O provérbio não, o provérbio é um negócio que é um convite a você refletir sobre aquele conjunto de palavras ali, não é tão simples e direto em cima, né? Então é o estilo literário. Porque é uma frase curta, né? Então ele não vai explicar, ele vai dizer a frase. E aí você que medite naquilo ali, né? A ideia é essa, né? Perfeito. Então, alguém lê aí, 104, 13 a 15. Salmo 104, 13 a 15. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Então veja, o vinho aqui ele é usado como uma dádiva do Senhor, né? Ele está falando aqui de várias dádivas, de vários presentes, né? Ele está exaltando ao Senhor e as várias bênçãos que Deus concede à terra. E ele está dizendo, o vinho que alegra o coração. Não porque o vinho vai lhe deixar embriagado, a alegria de embriaguez. Não, é a alegria do sabor do vinho. O vinho alegra o coração, né? A gente sabe a passagem famosíssima lá de 1 Timóteo 5, que é Paulo recomendando Timóteo beber água e vinho, né? Por que beber água e vinho? Porque se deduz ali, né? Se entende pelo contexto que Timóteo tinha um problema gastrointestinal ali, gastrointestinal muito bom, muito forte. E se você for analisar o contexto histórico da água potável de Roma, a água potável de Roma não era potável, né? A água potável de hoje é uma coisa, a água potável de Roma era outra coisa. Então, a própria água fazia mal para o cidadão. Então, Paulo está dizendo, olha, você tem que mesclar
essa água horrível que a gente bebe com vinho. Porque o vinho vai fazer uma limpeza aí no seu estômago. Né? Então, vinho também sendo tratado como uma coisa boa, como uma dádiva ali, como algo medicinal, digamos assim. Né? Então, assim, a mensagem de hoje, irmãos, é mais sobre moderação. Né? Como nós temos que ter moderação. Bebida demais vai tornar o homem tolo. Muitos reformados, muitas pessoas que bebem, elas se guardam nisso para se embriagar. E dizer assim, não, eu posso passar um pouquinho da linha, né? Eu tô na minha casa, ou então eu posso passar, depois eu vou dormir mesmo, então... Não, você tem que ter moderação em todas as bênçãos que Deus lhe dá. É a mesma coisa de casamento, é a mesma coisa de relacionamento. Relacionamento com o outro é uma bênção. Agora, tem época no casamento e só pode ser com a pessoa do casamento, não pode ser... depois do casamento e com aquela pessoa para todo sempre. Então, é uma bênção do Senhor, mas você tem que aprender a usar. Você só pode usar nesse critério aqui. A mesma coisa é bebida alcoólica, a mesma coisa é lazer, a mesma coisa são todas as dádivas, porque tudo isso, o mundo, o diabo e a carne também podem usar como armas contra a nossa santificação e também para afrontar o nome do Senhor, porque tudo isso feito fazendo com pecado, né, por exemplo, pela lei civil, eu não posso beber antes dos 18 anos. Eu tenho que respeitar isso, né? Então, tudo bem, olha, pela lei civil, eu não posso beber e dirigir. Então, não é a questão de beber, é porque você está infringindo o 5º mandamento, quando você bebe e dirige. Quando você bebe antes dos 18 anos. Né? Então, isso requer você obedecer ali e você também ser um exemplo, certo? É você ter a maturidade de manusear as dádivas que Deus nos dá. Né? Então, a comida também, né? Então, é isso. Tudo usado de forma ruim vai fazer mal, de alguma forma. Né? Então, a gula, a embriaguez, imoralidade, né? Entenda que Deus ele nos deu bênçãos, mas tudo demais ou de forma ou na hora errada pode afrontar o nome de Deus e pode. Acho que 3, 4 anos atrás falou da preguiça, né? O dormir demais também seria. Ele fala de excessos, né? Excesso. Isso. E também ele fala, em muitas passagens, ele também fala do trabalho excessivo. Quando você não dá atenção à sua família, quando você... Então, veja, é o excesso. Não trabalhar é pecado. Trabalhar a ponto de só viver para isso é pecado. Né? Então, são os excessos aí, né? E ele continua nisso aí. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno, por isso no tempo da colheita procura e não encontra nada. Eu já falei algumas vezes com vocês sobre isso, né? A necessidade e o grande anseio do ser humano de ganhar o sustento sem precisar trabalhar, né? Quantas propagandas a gente vê na internet, a gente vê fora de pessoas que têm cursos e cursos de como ganhar dinheiro sem sair de casa, né? Ganhe dinheiro sem sair de casa. Eu que gosto muito de filme, né? Não sei o quê. Várias propagandas. Ganhe dinheiro vendo vídeos, né? Criticando vídeos, assistindo filmes, né? E aí você não vai sair de casa. Aí pega uma pessoa para dizer, olha quanto eu ganhei, bota um bocado de dinheiro, olha quanto eu ganhei em uma semana fazendo isso aqui, só assistindo vídeos. Aí você vai lá, compra o curso, né? E aí quando você faz o curso, o dinheiro é fazer um curso enganando as pessoas, né? É assim que a pessoa ganha dinheiro, certo? Então, mais uma vez aqui ele fala sobre preguiça, né? O preguiçoso, ele vai dizer, ele não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Aí eu pergunto para vocês aqui, né? Versículo 4. O versículo 13 ele é bem mais fácil de você entender, né? Mas o 4 diz assim, o preguiçoso não ara as terras porque é inverno. E aí
a gente está entrando aí num contexto de Israel, em que o sustento ele vinha diretamente, né, como hoje, mas não por nós. Naquela época, num contexto muito rural, até a Idade Média a gente vai ter isso, que ali você precisa plantar e colher para sobreviver. E você precisa se programar. Por quê? Porque no inverno não dá para plantar e colher. No inverno, dependendo em alguns locais até, por exemplo, na Europa, na Idade Média, a neve cobria a terra. Então, não tem como, né? A chuva vai inundar a terra, não tem como plantar e colher. Eu preciso me preparar para o inverno. Então ele está dizendo assim, o preguiçoso não ara a terra porque é inverno. Então, por que o preguiçoso está errado se ele está dando aqui uma boa justificativa? Inverno ninguém ara a terra, nem um preguiçoso, nem um trabalhador. Né? Então, porque ele chega para a gente e diz assim, olha, o preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Sim, mas inverno realmente ninguém ara a terra. Ele ficou dormindo no verão, aí que era para ter arado. Ter arado no inverno não tem como arar, né? Porque ele deveria ter arado antes. Ele deveria ter arado antes. É interessante quando você vai trabalhar isso, rota trienal de culturas e outras formas. E Idade Média, quando eu dou aula para os alunos de Idade Média, eu trabalho um pouquinho isso. Qual é o período que mais você trabalha numa plantação? Quando você vive de plantar e colher. O período que você mais trabalha é o período ali, dias antes do inverno, no início do inverno, digamos assim. Porque no início do inverno é o momento que você vai ter que colher tudo e estocar para passar o inverno. Então, começou a ficar frio, por exemplo, aqui no contexto da gente. Maio é um mês de... Junho é um mês de inverno rigoroso. Então, os meses de maiores trabalhos é o mês de abril e maio, no ano todo. Porque o que eu plantei até chegar em abril, eu tenho que colher apenas em abril e maio. Então, o período da colheita para estoque é o período de maior agilidade, né? Tudo bem, começou o inverno em abril, mas não é aquele inverno de junho, né? É um inverno que, choveu um dia e meio, e 3 dias e meio, 4 dias fez sol. Então, esse é o momento da colheita. Porque eu preciso colher num período ali perto do inverno para também a comida não estragar. Então, é o período de maior agilidade. É isso que ele está dizendo. O preguiçoso olhou, é o mês de abril, começou a chover, é inverno já começou o inverno, não tem mais como colher. Não, é agora que é para colher. É no início do inverno. Não, já está frio. Né? Não tem como colher, choveu domingo. Domingo choveu. É um perigo sair assim, muita doença, né? Muita... Desculpa que ele dá, né? É a justificativa, entendeu? Não, calma, eu sei, preguiçoso, que começou o inverno já em abril. Mas é agora que a gente colhe, abril e maio. Junho que aí não tem mais como colher, que aí já começou neve, chove todo dia, acabou a terra em junho. Não, mas eu vou sair nessa friagem, nesse período de doença, vou nada, vocês estão arriscando a vida de vocês. Isso é imprudência. Então, veja, é isso que ele está dizendo. A desculpa dele é porque começou o inverno. Quando começou o inverno é a época de colher. Mas ele coloca essa desculpa, né? O preguiçoso não ara a terra. E qual é a consequência dele? Ele, no tempo da colheita, né? Ele procura e não encontra nada. Na hora que ele vai querer comer lá, acabou, né? Ele não plantou nada, também ele não vai colher nada, né? E aí o 13 é bem fácil, né? Ele também fala de preguiça. A gente entende aqui de cara, não ame o sono para que você não empobreça, abra os olhos e você terá pão de sobra, certo? Então, não é pecado você dormir, né? É necessário você dormir. A gente até falou, né, na semana passada que a pessoa que não dorme direito, ela fica no estado como se ela estivesse bêbada, né? Não é isso, mas o preguiçoso, ele ama o sono, né? É o objeto de idolatria dele. Então, o provérbio, ele tá convidando aqui a esse grande despertar da indisposição que o preguiçoso tem, né? Preguiça realmente é uma grande idolatria. O corpo da gente, né? Deus, ele
É engraçado como Deus fez o corpo da gente. Se a gente ficar parado, isso não é bom pra gente, né? Deus fez um corpo completamente dinâmico. A própria criação mostra isso. Nós precisamos de uma rotina. A gente precisa se exercitar. Se a gente ficar parado, era para que quanto mais a pessoa ficasse parada, ela fosse conservada, né? Ela não tá, sei lá, suando, não tá se esforçando, não tá fazendo o coração bater muito forte. Ela tá ali, ó. Ela devia viver mais assim. Não. Se você fizer isso, você vai definhar, né? Se você fizer isso, você vai atrofiar os seus ossos, né? Você precisa fazer o quê? É interessante, né? A musculação, a gente chama de hipertrofia. Para você ganhar uma hipertrofia, você precisa inflamar o músculo, né? Para que se criem ali fissuras, né? Onde aquilo ali vai fazer ele crescer e ele vai fortalecer com aquilo ali. Né? Eu estava vendo uma pesquisa, acho que foi no Instagram, que 20% das pessoas fumantes morrem mais cedo, né? E morre muito mais cedo por causa disso, é um risco de morte muito alto. Mas quando você vai ver a morte por queda, né? Ela é 400 vezes maior do que o risco de morte por cigarro. Né? A gente tem até uma brincadeira, né? Velho morre ou de queda ou de diarreia, né? E ela estava... É uma mulher num podcast, ela estava dizendo, olha, a morte por queda é uma coisa impressionante. É algo assim, os índices são estrondosos de pessoas que vão para o hospital e terminam falecendo porque levaram uma queda. E ela diz, isso é justamente por quê? Porque na velhice, o músculo, ele não é... você só perde massa muscular na velhice. Não tem como você... veja, você faz uma poupança de massa muscular na juventude, ou quando você está adulto, para na velhice você estar resistente a uma queda. Você está resistente àquilo. Então, veja, repare que não é só dinheiro. Às vezes a gente pensa que é dinheiro, né? Não, eu tenho que fazer a minha poupança financeira para eu... Aí a pessoa trabalha muito, mas não cuida da saúde. Aí fica rico, mas são os outros que vão gastar... porque você vai morrer cedo, né? É rico, mas não cuida da saúde de nada. É tudo na vida, né? As experiências que você passa, a palavra de Deus, olha como a palavra de Deus é isso, né? Você precisa ali, ó, se alimentar da palavra de Deus e você vai ganhando reserva para quê? Para os momentos de tribulação, para os momentos que os outros vão precisar de você, para a sua vida espiritual, para a sua saúde, para o seu trabalho. A preguiça, ela não só afeta o trabalho, ela afeta tudo. Ela afeta a sua saúde, ela afeta o seu emocional, ela afeta tudo isso. O nosso maior exemplo de trabalho é Deus. A gente fala muito isso, né? Existem tantos debates quanto a isso, que no 7º dia Deus descansou, né? E esse descansou, quando a gente vai lá, por exemplo, para Hebreus 4, essa concepção de descanso, né? Não é... Deus não descansou de dormir, porque dormir é uma necessidade humana, né? Então Deus não sente necessidade de dormir. Ele ficou cansado 6 dias e no 7º ele dormiu. Não. Ele descansou porque ele contemplou o trabalho dele. Ele contemplou a criação. E isso é uma forma de descanso, né? Então ele contemplou tudo aquilo ali. Você faz um trabalho honesto e aí você, no final do dia, você deita no travesseiro e você diz, poxa, eu cumpri o que eu planejei no dia, né? Isso é uma satisfação. Por mais que seja duro, por mais que seja penoso, né? Minha rotina, por exemplo, hoje eu tenho que preparar 3 provas, corrigir 4 turmas e, sei lá, iniciar o estudo do grupo familiar. Aí eu olho assim para minha agenda, poxa, tem muita coisa. Acho que vai ter coisa que eu vou deixar para outro dia. Sei o quê. Aí eu termino o dia, consegui fazer tudo, né? Veja, eu ganhei o meu trabalho de forma honesta, né? Isso é você contemplar o trabalho que você faz. E olha, do mesmo jeito que eu preparo um estudo para a igreja e você faz o seu trabalho, e isso para cumprir o seu objetivo, para glorificar o Senhor, você glorifica o Senhor do mesmo jeito, né? Você glorifica o Senhor do mesmo jeito. Porque você nasceu para fazer aquilo, você faz aquilo para a glória de Deus. Então, poxa, eu achei que eu não ia terminar, mas aí eu me concentrei,
não fiquei tanto no celular, não fiz tanto isso aqui, aí terminei, entreguei as provas, tudinho. Veja, aquilo que me deram para eu fazer, eu fiz dentro do prazo e eu ganho merecidamente por aquilo que eu fiz, né? E o fruto do meu salário, os meus filhos desfrutam, a minha família desfruta. Isso é você contemplar o seu trabalho. Você deita no travesseiro, você está muito cansado, mas você fez o seu trabalho. Você fez aquilo que mandaram você fazer. Você cumpriu a sua obrigação. É claro que existem os imprevistos, né? Existem... tem coisa que você deixa para outro dia mesmo. Isso é até prudência muitas vezes, né? Mas esse é o grande oposto do preguiçoso, né? Ele tem justificativas porque ele idolatra o sono, ele idolatra só o descanso, né? E não é isso que nós devemos fazer. Só para a gente contextualizar, né, também, e pegar outro texto, abram aí 2 Tessalonicenses, por favor, 3. Segunda Tessalonicenses 3, alguém lê aí pra gente o 12 e o 13. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão, quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Então veja, essas pessoas elas andam desordenadamente, né? Não foi isso que Deus estabeleceu. E qual é o contexto tessalonicense? Metade da igreja estava falando da vida de metade que trabalhava. Por quê? Porque quem não trabalha tem tempo, meu amigo, de sobra, né? E quando eu falo de trabalho, eu não falo de um trabalho específico, mas você tem uma rotina, né? Você foca em alguma coisa, né? Você tem uma obrigação naquele dia, né? Poxa, quem não trabalha é aquela pessoa que essa metade da igreja aqui que estava sem trabalhar, não porque... E estava obrigando quem trabalhava a sustentá-los, né? Não estava... Adeilson, por exemplo, Adeilson está aposentado. Ele já trabalhou, ele ganha o seu, e ele não deixou de trabalhar para pedir esmola, né? De forma nenhuma. É totalmente diferente. Essas pessoas não. Essas pessoas, elas se escoravam no outro, né? Então, eu vou deixar de trabalhar para ficar na rede social, vendo a vida dos outros, né? Os outros querem mostrar a vida deles e eu quero assistir a vida deles o dia todinho. É isso que eu quero fazer. E eu fico dando pitaco na vida dos outros e eu não foco na minha vida, né? E aí Paulo, ironicamente, ele vai chegar, pronto, faça isso. Fica aí o dia todinho vendo a vida do outro, sem trabalhar. Pronto, mas você não come, pronto. Porque também não trabalhar, não vai comer. Pronto, aí você não come e aí você fica fazendo o que você quiser. Esse é o contexto do nosso governo hoje, né? Infelizmente, e eu não vou generalizar, existem pessoas que precisam do negócio que eles fazem lá, Bolsa Família, auxílio, gás e um bocado de coisa, né? Benefício para as pessoas não trabalharem. Existem pessoas que realmente elas precisam disso, né? Elas carecem disso aí, até mais para completar uma renda, então isso ajuda. Agora, quantas pessoas estão se escorando nesse sistema, né? E elas se escoram mesmo, e elas... E eu já falei várias vezes, toda vez que eu falo de preguiça, eu falo sobre isso, né? Elas não trabalham, né? Então, por quê? Porque elas sabem que tem quem alimente elas, então elas alimentam essa cultura do não trabalho, certo? Agora experimente tirar esse benefício dessas pessoas porque elas não trabalham, né? Aí mão de obra não ia faltar. Aí no instante, se eles tivessem risco de não comer, né? No instante, essas pessoas estão falando que podem, né? Que se escoram nesse sistema. E aí, a gente vai para outro extremo, aqui em Provérbios, irmãos, que é aquela pessoa que ela é hiperativa, né? Ela não para de trabalhar. Digamos que esse é o outro extremo, né? Então, veja aí o versículo 5. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona, né? Então, pense ali, pessoas que elas se inquietam com o futuro, no sentido de o futuro tem que estar sempre no controle delas. Então,
eu não faço um seguro por precaução. Eu faço um seguro porque eu vou ter o controle daquela situação. Né? Eu não trabalho muito e tenho poupança. Eu tenho poupança disso, tenho poupança daquilo. Eu tenho uma poupança de emergência. Não porque meramente eu sou prudente, mas porque eu quero ter o controle. Ah, não, eu estou preparado. Se acontecer isso, eu domino. Se acontecer aquilo, eu domino. Eita, se acontecer aquilo lá. Então, eu vou trabalhar, não é para glorificar a Deus. É porque o desconhecido, eu tenho essa falsa sensação de que eu tenho o controle dele. Né? E veja, prudência é uma coisa. Você deve ter poupança de emergência, você deve ter seguro, viu, Marcos? Eu tô desfazendo, não tenha seguro não, confie, né? Propaganda contra, né? Não, tenha seguro, tenha tudo, é uma precaução. Mas não tenha tudo isso para você dizer assim, não, eu tenho controle de tudo, né? Eu tenho controle. Quantas vezes Deus... Eita, vou falar uma besteira aí, a Bíblia, né? Quantas vezes Deus prova a gente desse jeito, né? Dessa forma. Ele tira aquele nosso objeto de segurança para dizer assim, ó, eu vou lhe ensinar a duras penas que você precisa de mim, né? Sou eu que sustento você. Não é esse plano miraculoso que você fez e aí é por causa disso que vai dar certo. Né? Quantas vezes Deus fez isso conosco e com tantos personagens da Bíblia, né? Então, a gente também tem que dosar. Os extremos que o pastor falou, né? Ele está querendo que a gente se livre dos extremos. A idolatria, a preguiça e não fazer nada, mas também eu vou fazer para dominar tudo. Não, você não tem o controle de tudo. Não é você que providencia as coisas para a sua vida. É Deus que providencia. E por que eu citei, né? O versículo 5? Porque ele diz, né, a mente humana é como uma água profunda, né? É um poço profundo. É algo que é muito complexo. Só quem é inteligente sabe trazer isso à tona, né? Sabe pegar ali a mente que está na água profunda e trazer à tona. E isso conversa com os versículos 22 e 24. Alguém lê aí o 22 e outra pessoa o 24. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? Eu acho que o 22... Provérbio 20 e 22. Vou me livrar do mal. Espere no Senhor e Ele o livrará. Pronto, então diga, né? Vou me livrar do mal. Espere no Senhor e Ele o livrará. E o 24? Aí agora sim, né? Os passos de cada pessoa Isso. são dirigidos pelo Senhor. Perfeito. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? Maravilha. Então, veja, ele está falando sobre o pensamento no 5, ele está falando sobre a ação no 22, né? É uma ação. E aconteceu uma injustiça comigo. Vou me vingar do mal. Espere no Senhor. E Ele vai livrar, Ele vai lhe guiar. Não, eu quero tomar atitude. E o 24 como aquela pessoa está inquieta porque ela não entende o futuro, porque ela não tem uma visão do todo, né? Aí ele diz, Vitor Darlan leu, né? Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Então, é essa ansiedade de você não ter o controle pelo futuro, né? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, a inteligência do outro vai fazer ela desvendar essa inquietação no seu coração. Como você precisa da inteligência do outro. E quando ele fala inteligência aqui, não é a inteligência da pessoa, mas é a inteligência do alto, né? Pense no mercado. Quantas pessoas ganham dinheiro, muito dinheiro, para desvendar o coração do outro, né? Pense em psicólogos, pense em psiquiatras, né? Pense em pessoas aí que as pessoas pagam, né? Tem psicólogo caro, porque é renomado, porque... E é simplesmente para a pessoa sentar, ser ouvida, porque ela não sabe essa inquietude do coração dela, ela não consegue entender. Ela quer uma pessoa que entenda e diga, faça isso para melhorar, né? E o que é que a Bíblia nos dá? A Bíblia nos dá inteligência, aí ele vai dizer aqui, versículo 5, né? Mas quem é inteligente sabe como trazer à tona. Se você tiver uma inteligência do alto, você vai conseguir desvendar as águas profundas que é a mente do seu irmão. A ideia é essa. Deus vai lhe dar capacidade para isso. E o que é o trabalho pastoral se não isso? Né? Eu acho que todos nós, e nós pastores, nós temos que orar pedindo esse tipo de inteligência.
Senhor, que eu entenda a intenção ali, que eu entenda, que eu consiga chegar no problema para que a gente entenda a solução daquilo ali, do coração dessa pessoa. Né? Então, é isso que ele diz aqui. Né? É claro que essa sabedoria aqui é do alto. É você, veja, é a sensibilidade, é a divina sensibilidade de você entender o que o outro está passando e o que é que ele está precisando. Né? Quantas vezes isso aconteceram em algumas situações e a gente pensa, caramba, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, ou alguma maturidade um pouco a mais que eu tenho na vivência, eu poderia ter ajudado mais uma pessoa do passado, né? Os dilemas que ela tinha, os problemas que ela tinha, eu não tinha maturidade ali para falar, para dizer. E hoje, Deus, pela misericórdia dele, eu posso fazer diferente na vida de outra pessoa. Né? Eu falo isso de uma menina que me levou para a igreja presbiteriana. Né? Ela se desviou. Ela me deu vários sinais de que ela estava se desviando. Vários sinais. Né? Ela passou 5 anos me dando sinais de que ela estava se desviando. Pelas coisas que ela fazia e pelas coisas que ela falava. E eu não tinha maturidade nenhuma de ajudar ela. Eu estava entrando, eu era da Assembleia, nasci na Assembleia, né? 15 anos de idade, estava entrando na igreja presbiteriana, estava conhecendo doutrina. Então, ela falava, tinha coisa que ela falava que não era para eu rir, era para eu repreender. Tinha coisa que ela fazia e mandava eu fazer que não era para eu fazer junto com ela, era para eu repreender, era para eu não fazer, era para eu não ser, mas não tinha maturidade nenhuma, né? E aí não vi nenhum sinal, aconteceu. É claro que entendendo hoje a soberania de Deus, né, eu não fico me martirizando, né? Mas como a gente é responsável, veja, pelas outras pessoas, pelas pessoas que Deus colocou pra gente pastorear, né? Pra gente acompanhar, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, né? E é só essa inteligência de Deus, né? Só Cristo vai fazer a gente pegar a angústia que está lá no fundo, nas águas profundas, e trazer à tona e resolver. O seu problema é esse e a gente precisa fazer isso. Quando ele fala aqui, por exemplo, no 22, né, vou me vingar do mal. Né? Não diga isso. Eu vou me vingar. Porque a vingança, a gente fala muitas vezes isso, né? A vingança pertence ao Senhor. Ele vai dizer, espere no Senhor e Ele o livrará. Vingança, o que a Bíblia nos fala sobre vingança? Fala simplesmente que a gente não deve praticar esse tipo de ato. Na verdade, não é nenhuma ação a vingança, ela é uma reação. Né? Ela depende de alguma coisa que fazem com você. E aí você vai lá e reage com vingança. Não é uma ação... quando você faz o mal pelo mal, você não está se vingando. Você está simplesmente fazendo o mal. Vingança é quando alguém vai lá e reage, né, e age contra você. Aí você diz, não, essa pessoa mexeu comigo, essa pessoa quer me impedir de alcançar isso aqui, então agora ela vai ver, agora eu vou me vingar. Né? Então, o que a Bíblia fala? Que a gente não deve ir contra os nossos inimigos. A Bíblia fala que a gente deve amar os nossos inimigos. Né? Então, é isso que a Bíblia fala sobre vingança. Na verdade, quando ele fala, ele está usando vingança como um dos exemplos aqui. Mas, na verdade, nada do que a gente venha a fazer, a gente pode fazer sem consultar a Deus. Nada do que a gente vai fazer. Vingança nós não devemos fazer, né? Mas alguma coisa, além de vingança, que seja até lícita, a gente não deve fazer sem pedir o propósito de Deus. Né? Você deve entregar ao Senhor. E detalhe, quando a gente diz assim, a vingança pertence ao Senhor, a gente não está dizendo assim, por exemplo, eu digo, a pessoa faz mal a você. Aí você diz assim, tudo bem, eu não vou fazer nada não, a vingança pertence ao Senhor. Que sentimento é esse? É que você quer que Deus faça mal à pessoa, né? Não, eu não vou fazer mal não, mas eu espero que Deus faça. Será que é isso? Quando a gente diz assim, a vingança pertence ao Senhor, não é? Oi? A justiça, né?
Seria justiça. Né? Mas assim, o que a gente quer com isso? A gente quer que a pessoa pague, que ela se dê mal pelo que ela fez, né? Mas que não seja, né? Mas que não seja pelas nossas mãos, seja pelas mãos do Senhor. Mas aí o que é que Deus faz? Deus vai lá e salva essa pessoa. Olha, essa pessoa fez mal a você, aí você entregou nas mãos do Senhor, e Deus vai lá e perdoa o que ela fez e salva essa pessoa. Aí você diz assim, poxa Deus, mas nem pagar, né, o que ela fez, né? Olha o mal que ela me fez. Aí a gente às vezes fica frustrado porque Deus não fez essa pessoa se dar mal em algum momento, né? E aí não é isso que significa a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor se Ele quiser, Ele vai fazer com que essa pessoa pague. Se Ele não quiser, Ele vai perdoar essa pessoa e vai salvar essa pessoa. Se Ele quiser, Ele pode fazer com que essa pessoa pague e depois salvar essa pessoa. Ou se Ele quiser, Ele pode simplesmente punir essa pessoa e não salvar essa pessoa. Deus tem várias possibilidades de agir na vida daquele que nos faz mal. E eu devo me contentar com qualquer uma delas. E veja, se Ele não fizer nada, entenda isso, a pessoa fez mal a você, e Deus não fez nada na vida dessa pessoa. Essa pessoa continua fazendo mal a outras pessoas e prospera nisso. Entenda que esse é o pior dos castigos, né? Esse é o pior dos castigos. Se Deus não intervir na vida dessa pessoa e ela continuar fazendo o que fez com você, com outras pessoas, e se orgulhando disso e prosperando com isso, esse aí, na verdade, é o pior dos castigos. Porque essa pessoa, ela está condenada, né? Ela não tem salvação. Então, quando eu digo assim, olha, a vingança pertence ao Senhor, para o bem ou para a punição ou para a salvação, que seja feita a vontade de Deus. Certo? E aí o 24, quando ele diz assim, os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor, como poderá alguém entender o seu próprio caminho? Né? Então, é uma pergunta retórica aqui, né? Ele está dizendo assim, olha, como é que você pode entender, querer decifrar ou querer entender o dia de amanhã, né? E entenda, isso não é contra a gente planejar o dia de amanhã. Mas como é que você pode ser arrogante ao ponto de dizer, olha, tudo que eu planejei, eu vou executar exatamente como eu planejei. Porque eu sou uma pessoa muito prudente e muito organizada, né? Qual é a garantia que a gente tem disso? Né? Qual é a garantia que a gente tem do futuro? Por isso que a gente diz, olha, o futuro pertence ao Senhor, né? É a pergunta lá de Jó, olha, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas, quando eu determinei todas as coisas, e aquela série de perguntas, para você dizer assim, não, eu tenho o controle da situação, eu tenho o controle da circunstância, né? Matthew Henry, comentando esse versículo, 24, ele vai dizer assim, não precisamos de Deus, abre aspas, né? Apenas nas situações específicas nas quais achamos que só naquilo precisamos. Nós precisamos de Deus em qualquer situação. Então, você só não precisa de Deus naquela situação difícil que você está passando, e aí você precisa se ajoelhar, e muitas vezes Deus faz isso para lhe obrigar e você se lembrar de ajoelhar. Não, você precisa de Deus para ir para o trabalho também e voltar, né? Você precisa de Deus quando você acha que não precisa de Deus, né? Ou quando você precisa menos de Deus. Não, você sempre precisa de Deus, né? Então, é isso que Matthew Henry levanta aqui, certo? Então, você planeja para conseguir aquilo, mas qual é a garantia que você tem que vai conseguir aquilo? Você não tem nenhuma garantia do dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã, certo? Isso, mais uma vez, né, eu posso planejar, eu preciso ser prudente, mas eu não posso ser arrogante a ponto de dizer vai acontecer como eu quero porque eu planejei. Então... Tem tanta coisa essa segunda e terça. Eu poderia na segunda fazer um monte de coisa aqui em casa, documentação, negócio. Isso. Aí na terça eu relaxo, né? Eu vou, mas tem a segunda, que a maioria das pessoas trabalham, e segunda é igreja.
Exatamente. Gente cansada. É isso aí. Quantos dias meus já começam frustrados, porque eu digo assim, vou malhar de 5 da manhã. A maioria deles já começa ruim. Aí eu não tenho tempo de malhar depois, né? Aí eu vou ter que malhar no almoço, e aí você vai. Isso tem hora que você nem ouve o despertador. Eu já começo a me frustrar. Já acordei, a primeira coisa que eu tenho que fazer eu não fiz. E agora, né? E hoje? Foi? Atrasou todo mundo. Exatamente. Como sempre, né? É muito sempre. É isso. Às vezes você quer fazer uma coisa e Deus não quer que você cumpra aquilo. Veja, às vezes você planeja, aquilo ali é lícito, né? Senhor, o que eu quero é lícito, eu quero isso aqui para te honrar, eu quero aquilo ali para... Se eu ficar rico, eu vou ajudar os pobres, né? Por que eu não fico rico? Por que eu não fico milionário? Eu ia ajudar tanta gente ia ficar feliz, tanta gente ia ser abençoada, né? Por isso que ele quer abençoar essas pessoas. Isso, por isso que ele não deu. Né? Pronto. Veja, às vezes o que a gente quer é lícito, né? É para glorificar a Deus, e às vezes Deus não dá. Aí a gente não entende. Ou Deus não dá na hora que a gente quer, né? Na hora que a gente planejou. Né? Aí você pensa assim, não, mas veja, Deus poderia me dar naquela hora que eu quis, e ele poderia me abençoar para dar certo. Porque, veja, muitas vezes na vida da gente, não é que ele não deu... Muitas pessoas falam disso, né? Pensa como reformado, mas age como arminiano. Quando algum plano dá errado, você diz assim, sabe por que não deu errado? Deu errado porque não ia dar certo. Né? Porque ia acontecer alguma coisa, aí Deus foi lá e evitou. Gente, Deus ele é refém da circunstância? Não. Ele poderia ter dado na hora que você quis e poderia ter feito dar certo, né? Mas ele não quis. Ele não quis. E olha, vai ter momentos que eu vou entender, porque não era naquele momento que ele queria. Poxa, realmente eu não era maduro naquela hora e Deus me ajudou. E vai ter hora que eu não vou entender. E veja, Deus não tem obrigação de me explicar cada decreto que ele deu na minha vida. Ele não tem essa obrigação. Né? Mas assim, a Bíblia ela não assegura isso. Deus vai lhe dizer exatamente porque ele não deu isso a você, viu? Não. O que é que a Bíblia me assegura? O que é que ela me dá de garantia? Aquilo ali é o melhor para você. Às vezes você vai entender, às vezes ele vai lhe explicar, às vezes numa pregação ele vai lhe iluminar e você vai... Às vezes não, às vezes você nunca vai entender. Mas entenda, a Bíblia assegura isso. Ele tem o melhor para você. Se não deu certo... Se não era aquilo, ou não deu certo naquele momento, aquilo ali não era o melhor para você. E essa é a confiança que a gente tem que ter. Certo? Então, duas coisas que a gente tem que identificar. Muitas vezes Deus frustra os nossos planos porque foi uma consequência do pecado. E às vezes ele frustra o nosso plano porque foi independente de nós. Às vezes isso acontece. Por exemplo, o acidente lá que teve com o Vitor Ximenes, né? Ele teve um acidente. Foi um acidente de fato. Ele estava dirigindo, de repente uma chuva, o carro aquaplanou, né? Como ele falou, desviou, capotou. Foi algo inerente a ele. Algo que, muito provavelmente, ele não pôde evitar, né? Começou a chover, ele não tinha lugar nem para encostar, não via nada. E foi tudo muito rápido. Agora, se isso aconteceu porque uma pessoa bebeu, aconteceu um acidente porque eu bebi, e aí eu poderia ter evitado por N situações, mas eu estava bêbado e aquilo ali. Então veja, aconteceu um problema, mas aconteceu porque eu bebi. Né? E olha, tudo foi decreto de Deus, né? O acidente ou porque eu bebi. Então por que aconteceu? Porque por que Deus permitiu, né? Na verdade ele decretou, porque ele queria que eu aprendesse com isso aí. Eu preciso fazer essa reflexão. O que está acontecendo é inerente a mim? Ou tem algum dedo meu de atitude, de coisa? Por que eu preciso aprender isso? Porque eu preciso aprender com os meus erros. Para eu aprender com os meus erros. Por isso que quando você vai punir um filho, você precisa dizer a ele por que ele está de castigo. Por que ele está apanhando. Ele precisa saber. Olha, você vai ficar de castigo por causa disso, porque você fez isso. E a culpa foi sua. Eu disse para você não fazer, você fez. Isso é muito importante. Do que simplesmente o menino apanhar por apanhar, ou ficar de castigo.
Por quê? Descubra aí por que você ficou. Porque eu quero. Não, tem um motivo. E o motivo é esse. E eu quero que você pense. Então é isso. A gente deve identificar. No final, Deus decretou tudo. Mas tem coisas que aconteceu porque Ele decretou como uma consequência do que eu fiz. E eu preciso crescer com aquilo ali. Então, é o que mais ou menos a gente tem aqui em termos de controlar as circunstâncias. Certo? Só para concluir essa parte do versículo 22 e 24, né, o Salmo 23 vai dizer assim, que mesmo que a gente ande no vale da sombra da morte, a gente não deve temer mal algum. Veja que Deus ele não evita que a gente ande pelo vale da sombra da morte. Você vai andar, mas você não deve temer, mas você vai andar. Né? Nós estamos sujeitos aos sofrimentos, certo? Jesus ele orou, ele disse assim, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Qual foi a vontade de Deus? Não afastar dele o cálice. Né? Ele orou, se possível for, afasta. Aí Deus disse, não, você vai beber todo o cálice da minha ira. Porque para eu e você não bebermos, Jesus teve que beber. Então ele não afastou. O que é que Jesus estava pedindo? Jesus suou sangue pedindo isso. Senhor, eu não quero em nenhum momento, eu não quero em nenhum momento ser desamparado. Aí Deus disse, não, você vai ser desamparado. Porque para os meus filhos nunca serem desamparados, você vai precisar ser. Então, por isso que é impossível sermos desamparados. Porque Jesus foi. Essa é a consequência, né? Eu posso me sentir desamparado. Eu posso me sentir. Mas eu não estou desamparado. Eu posso sentir ali no momento ali de fraqueza que Deus me abandonou. Mas eu jamais, um salvo jamais é abandonado por Deus. E a prova disso é porque ele abandonou o Filho para não nos abandonar. Então, a oração de Jesus, ela foi negada ali. A oração do Filho foi negada pelo Pai. Né? Assim, não foi negada porque ele disse, se possível for. Foi um pedido que Deus não atendeu. Para que nós não fôssemos abandonados. Certo? Então, concluindo, né, essa garantia de que Deus não vai nos abandonar é a garantia de que os nossos planos não vão ser frustrados? Não. Pense assim, né? Se o seu plano foi frustrado, é porque o de Deus não foi. Em primeira instância. Poxa, eu queria tanto que aquilo desse certo. Eu queria tanto cumprir aí as coisas que eu preparei no feriado, né? Mas não deu. Pronto, foi a vontade de Deus. Se o meu plano foi frustrado, é porque o de Deus não foi. Se o meu plano foi correto, é porque o de Deus não foi também. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável na minha vida. Certo? Então, ele abandonou o Filho para nunca nos abandonar. Nós temos essa prática é o impulso pecaminoso, né? De querer resolver as coisas pelo nosso próprio meio. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que a gente já entra no próximo tema aqui, que é sobre corrupção. Corrupção é uma forma de você tentar resolver pelo próprio meio. Pense como um político ladrão, né? Ele diz assim, olha, vai valer a pena eu passar por toda essa humilhação da mídia, vai valer a pena a minha família ser perseguida, se no final eu ficar com esse dinheiro que eu roubei. Isso é o que motiva um político. Né? Por que ele submete ele e toda a família a passar por tamanha humilhação da mídia, dos amiguinhos da escola do menino, né? O neto de fulano, o neto de cicrano, o sobrinho de Alexandre de Moraes, o neto de Alexandre de Moraes. Por que ele se submete e ainda continua? Porque ele olha e diz assim, e eu estou só citando um exemplo, tá, gente? Não estou focando em ninguém. Uma pessoa corrupta qualquer. Qual é a maior motivação dela? Olha, se no final eu passar por tudo isso
e ficar com esse dinheiro que eu peguei vai valer a pena, porque eu tenho dinheiro para 3, 4 gerações. Então todo mundo no final vai me agradecer. A gente foi perseguido, mas passou, o povo esqueceu, que brasileiro adora esquecer, é isso que ele pensa. E aí eu fui lá e consegui aquilo que eu tanto quis. Então é isso que vai me motivar. Eu vi uma matéria no Instagram semana passada, eu nem fui pesquisar se é verdade ou não. Eu achei muito estranho, na verdade, o tipo da matéria, mas me levou a pensar. Um homem recebeu um Pix de 6 milhões por engano. Eu não sei se vocês viram isso. Meus algoritmos, né? Depois a gente fala sobre eles. Mas um homem recebeu um Pix de 6 milhões por engano e não devolveu. Aí na reportagem diz que ele transferiu 3 milhões para a mãe, 1 milhão para a esposa, não devolveu. O rapaz foi, processou ele foi preso, e aí a pena foi, ele vai ficar preso 1 ano. E a ideia foi justiça do Brasil, né? Também não fui averiguar se a matéria era: homem escolhe ficar preso 1 ano, mas ficar com 6 milhões, do que devolver o dinheiro. A pena foi ele ficar preso 1 ano, e ele disse: fico tranquilamente. Pode? Né? Pois é. Não, acho que bloqueia. Isso, acho que bloqueia e assim, e vai atrás das outras contas, né? Que assim, achei estranho. Mas se coloque nessa situação. Se você tivesse nessa situação, um ano preso, mas 6 milhões garantidos, né? 1 ano preso. Quantos brasileiros, né, iriam optar facilmente 1 ano preso? Você fica 1 ano e depois é solto, pagou a pena, mas não devolveu o dinheiro. Né? Então veja, não importa reputação, nome sujo, a família falando, todo mundo falando, pessoal, vai valer a pena. No final, a gente vai ficar com 6 milhões. Né? 1 ano preso, o que é 1 ano preso? Né? Para quem nunca foi, né? Mas é isso. O que a Bíblia chama essa pessoa? Chama essa pessoa de louco. A parábola lá de Lucas com Jesus, ele vai dizer, olha, a pessoa só pensou, a vida dela se resume na aposentadoria dela. A vida toda dela de trabalho, de dedicação, não foi para glorificar Deus, foi para o que fazer nos últimos 20 anos, né, da vida dela. Isso para Deus é loucura. Você só pensa nas coisas desse mundo. E muitas pessoas cometem a corrupção por causa disso, né? Alguém lê aí o versículo 10, por favor. Um leu 10 e o outro leu 14. Dois pesos e 2 medidas, uns e outras, são abomináveis ao Senhor. Não presta, não vale tanto, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Vamos lá. Ele está falando no 10 sobre quem vende errado. E ele está falando no 14 sobre quem compra errado. Eu achei muito interessante isso. Geralmente esse versículo a gente conhece muito, né? É a famosa frase de 2 pesos, 2 medidas. Aquilo ali não pesa aquilo, mas ele alterou a balança para pesar e o negócio ficar mais caro. Então é o vendedor corrupto, né? Mas o 14 fala do comprador corrupto, que menospreza o produto que ele está comprando. Ele diz assim, ó, isso não vale, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Olha, valia muito mais, mas eu fiz valer menos. E veja, aí você pode chegar para mim e dizer, não, Eduardo, isso aí é negócio. O comprador está negociando. Mas, então entenda, uma coisa é você negociar. E negociar pode, olha, pechinchar, ó, faz mais barato, por favor, não tem problema. Outra coisa é, olha, na esquina ali eu vi mais barato, quando você não viu mais barato. Entende? É isso. Parece que no mundo do negócio vale tudo. Você começa a menosprezar o produto para que ele caia. Mas aquele produto vale aquilo ali. É um preço justo. Mas você diz, ó, eu acabei de ver semana passada pela metade do preço. Você não viu. Mas você está fazendo de tudo para lucrar em cima daquilo. Aquele produto vale para depois você revender. Então vale tudo. Não vale tudo. Uma coisa é você negociar. Outra coisa é você mentir para menosprezar o valor. E aí você pode comprar errado. Comprar errado. Entendeu?
É isso que ele está falando aqui. É aquele que vende errado, mas não entenda que no mundo do negócio vale tudo, não. Vale o que a palavra deixar que vale. Disser que vale. O que começar com mentira, com engano, com roubo, não vale. Né? Não, mas aí eu não tenho culpa. Ele quis vender. Mas antes de vender, você mentiu, desceu o rio de mentira para ele. Aí ele vendeu por causa disso. Você enganou o comprador. Você também pode enganar o comprador. Né? Então é isso que ele está falando. É a corrupção. Né? 17. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Né? Em outras versões, por exemplo, na área diz assim, a boca se encherá de pedra. Né? Imagine você está no churrasco, você pega uma carne que caiu na areia. Caiu na areia e depois botaram lá no prato e você comeu. É muito boa essa carne, né? Não. Veja, tudo que melou de areia, quando você bota na boca, facilmente você identifica a areia. E se tiver pedra, como é a questão aqui, facilmente o seu paladar identifica a pedra. Você diz assim, não, essa carne aqui caiu no chão, não foi? E tu botasse no prato de novo pra gente comer, né? Por quê? E veja, não tem como você separar, não é que nem uma espinha de um peixe que você tira, né? Não tem como você separar, você tem que pegar a carne toda e jogar fora, né? Tem que cuspir aquilo ali. Na Idade Antiga e também Idade Média, principalmente Idade Média, os reis faziam isso. Quando ele queria punir o povo estava se revoltando contra ele, aí muitos faziam isso. Eles iam até as padarias e ele mandava misturar areia com o trigo do pão. Pense na França mesmo, que um francês comia em média 13, 14 pães por dia. Era uma febre. Por isso que o nosso pão é o pão francês, né? Por isso a Revolução Francesa, foi por causa do preço do pão. Ele comia muito pão. Os reis, quando estavam com a raiva da população, misturavam o trigo do bolo e o trigo do pão com areia. E aí, veja, o povo é viciado em pão. O povo comia pão com areia, era uma punição dos reis. Ele queria punir o povo. Como é que você separa a areia no trigo lá no pão? Não tem como. Não separa. É que nem o fermento lá, quando leveda toda a massa que Paulo fala em 1 Coríntios. Não tem como você separar. Né? Então ele está dizendo, olha, a corrupção ela pode parecer gostosa, mas quando você morder esse pão, vai estar cheio de pedra. Vai amargar na boca, você vai cuspir na hora. É só a aparência. Por quê? Porque é só algo para essa vida. O que é que esses corruptos pensam? Eu vou vencer. Por que você vai vencer? Porque eu vou ter o dinheiro para essa vida. Mas essa vida não é nada comparada à eternidade. Não é nada, mas é só o que ele tem. Ele só tem essa vida porque ele não é iluminado. Ele não consegue enxergar além, né? Como Salomão vai dizer, ele não consegue enxergar acima do sol. E para terminar, versículo 23, que a gente já leu, né? O Senhor detesta o uso de 2 pesos e uma balança desonesta não é boa. Veja, ele repetiu, isso aqui é uma repetição do versículo 10, é a mesma coisa. Ele copiou e colou aqui. Por que repetição? É ênfase, né? Ele está dizendo, olha, não seja desonesto, não venda a sua alma para a corrupção, né? Não seja, não roube dinheiro dos outros, não veja e não pegue o que não é seu, né? Isso não vale a pena. Mais uma vez, é o que Paulo fala lá em Efésios, que a gente está vendo. É assim que se comporta o ímpio. Né? O brasileiro é isso, e eu já falei algumas vezes aqui. Ele só não é corrupto porque ele não tem oportunidade. Se ele tiver, ele vai ser a mesma coisa que os políticos são. Ele é corrupto na medida do possível. Quando ele tem alguma chance de driblar ali e de sonegar alguma coisa, ele vai fazer. Né? Nós não devemos ser coerentes com isso. Não seja coerente com o gentil, né? Como Paulo vai dizer. Nós não devemos só não praticar isso. Vai muito mais além, né? Nós devemos odiar essa prática, né? Repugnar essa prática. Enquanto a sociedade simplesmente vai normalizar isso, a gente deve repudiar. E o nosso modo de vida tem que ser contra essa maré aí, né? É muito ruim isso. E quando uma pessoa de fora da igreja, ela olha para Edir Macedo, ela olha para outros pastores que só negam e são corruptos mesmo, ela olha para mim e coloca no mesmo bolo, né?
Eu sou ovelha de Macedo, eu sou ovelha de... É isso, é todo mundo no mesmo bolo. Ela acha que eu sou pastor, eu sou da mesma laia, eu faço a mesma coisa. Entendeu? Ela não diferencia. Não, o meu modo de vida, ele deve ser a par até dessas pessoas que se dizem cristãos. Porque elas não são na prática, ela só diz no nome, mas não são na prática. Aquilo ali só tem um nome de igreja, mas não é uma igreja. Quando a gente vai ver a prática dessa igreja, não é uma igreja. É um negócio, é uma empresa. É para roubar dinheiro do povo, para tirar dinheiro do povo. Nós não podemos nos identificar com esse povo, né? Isso aí é a prática da iniquidade que a gente deve se apartar. Amém? Amém. Amém, Antônio? Amém, né?